Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos falar sobre um tema que, olha, está no dia a dia de todo mundo, profissional, acadêmico, a comunicação escrita em português. Às vezes parece meio complicado, né? Um monte de regra, detalhezinho, a gente pode tropeçar fácil, mas dominar isso é chave. E a nossa ideia aqui hoje é justamente mergulhar nos materiais bem legais que a gente recebeu sobre isso. Tem dicas práticas de tech writing, guias sobre concordância, erros comuns e até um manual bem completo de redação científica do INPE. Então, vamos tentar tirar o essencial disso tudo para a escrita formal, a escrita técnica virar uma ajuda, não um problema. Sem dúvida. E olha, é um ponto crucial mesmo. Porque o jeito que a gente escreve diz muito. Um texto claro, correto, ele não só faz a mensagem chegar, né? Ele constrói a credibilidade. Seja no e-mail, no relatório, numa publicação científica. A qualidade da escrita abre portas, de verdade. Exatamente. E tem um princípio que aparece em quase todas essas fontes, assim, que é a busca pela clareza, acima de tudo. O artigo do James Sabel, lá na UX Collective, ele foca em tech writing, mas as dicas valem para muita coisa. Ele bate muito nessa tecla da clareza. Ele fala, por exemplo, em eliminar a subjetividade. Sabe quando a gente lê, o sistema novo ficou muito melhor? Esse é clássico. Muito melhor como? Comparado a quê? Para quem? Essa subjetividade, ela gera ruído. A recomendação, como o Sábio aponta, e que, olha, casa direitinho com a objetividade científica, é quantificar, sempre que der. Sim. Em vez de muito melhor, talvez, sei lá, reduzir o tempo de processamento em 30%. Ou, se não tiver número, ser mais direto, aumenta a eficiência da equipe. É mostrar o impacto, né, concreto, sem adjetivo vago. E essa objetividade também significa eliminar a ambiguidade. Outro ponto que o Savel levanta e que o manual do INPE, considera essencial na ciência, o texto não pode de jeito nenhum permitir duas leituras diferentes. O exemplo dele é ótimo, né? Todos os usuários têm um identificador único. Peraí, é um ID para todo mundo, igual, ou cada um tem o seu? Fica a dúvida, né? Exato. E a responsabilidade de tirar essa dúvida é de quem escreve. Não dá para deixar para o leitor adivinhar. Tem que ser explícito. E o que eu acho fascinante aqui é como essa busca por clareza, por precisão, no tech writing, ela reflete, espelha mesmo os pilares da redação científica lá do manual do INPE. Eles falam muito em clareza, objetividade, precisão, como características essenciais da linguagem da ciência. O objetivo é comunicar fato, resultado, do jeito mais inequívoco possível. Para isso, a ciência valoriza muito o que eles chamam de linguagem monossêmica. Uma palavra igual um significado. É o jeito de evitar dupla interpretação, entende? Entendi. Faz todo sentido. A ciência busca uma verdade objetiva e a linguagem tem que refletir isso. Daí a recomendação que está lá no manual de evitar termo genérico, tipo bom, muitos, diversos. Sim. Então, em vez de dizer, fizemos diversos experimentos, o ideal seria especificar quais ou quantos, para mostrar mais rigor, mais conhecimento. Exatamente. Mas aí vem um desafio, né? Como é que a gente mantém essa precisão toda sem deixar o texto, sei lá, pesado? Artificial. Como achar o equilíbrio com a naturalidade, com a fluidez da leitura? É um ponto delicado, sim. A precisão não pode matar a comunicação, né? E o Saber também dá umas dicas sobre isso. Uma que eu achei ótima foi a de usar palavras mais naturais do dia a dia, sempre que possível. Preferir usar a utilizar, precisar a necessitar, ver a visualizar. Ele até compara umas frases tipo: o sistema possui uma interface que permite ao usuário efetuar a visualização de seus dados. É uma frase. Aí ele compara com: o sistema tem uma interface que permite ao usuário ver seus dados. Soa bem mais direto, né? Mais humano, sei lá. Concorda? Concordo totalmente. Essa escolha de palavra mais simples, claro, quando não prejudica a precisão técnica ou científica, né? Ela torna o texto mais acessível, mais agradável de ler,
Mas aqui tem um porém importante. No contexto científico, às vezes, a precisão de um termo técnico específico, mesmo que ele soe menos natural para o público geral, ela é indispensável. A escolha vai depender muito do público, do objetivo do texto. O manual do INPE, por exemplo, valoriza muito a terminologia que já é consagrada na área. É verdade, o contexto manda muito. Outra dica do Sabelli para fluidez é evitar a prolixidade. O famoso encher linguiça, né? Frases mais curtas, mais diretas. Ele dá um exemplo ótimo. Para que você possa dar início ao processo de realização de um novo cadastro, é necessário que você clique sobre o botão denominado Novo. Ufa! Aí ele simplifica para iniciar um cadastro, clique em Novo. Bem melhor, né? Muito melhor. E isso, olha só, conecta direto com o princípio da concisão, que o manual do INPE destaca lá na seção 4.1.5. Ser conciso não é só cortar a palavra, é otimizar a comunicação, é dizer o máximo com o mínimo de palavras necessário, é eficiência. Tem até uma citação do Feitosa no manual que resume bem isso. O autor deve ser o primeiro interessado que seu texto seja entendido pelo receptor. A linguagem é ferramenta, não é para exibição. E pensando em como as pessoas leem hoje em dia, o Sabel cita uma pesquisa do Nielsen Norman Group que, nossa, é impressionante. Diz que 79% das pessoas na web não leem palavra por palavra. Elas escaneiam o texto, passam o olho. E só reforça a importância de pensar em como facilitar essa escaneabilidade, né? Destacar a palavra-chave, usar título, subtítulo que informem bem, fazer lista, quebrar o texto em parágrafo curto, cada um com uma ideia só. É pensar em como o olho e o cérebro pegam a informação visualmente. Exatamente. A estrutura visual do texto, ela é parte da clareza, é parte da eficiência da comunicação. Algo que manuais como o do INPE também cuidam quando definem padrões para relatório, para artigo. Bom, então tá. Essa busca por clareza, naturalidade, concisão, fundamental. Mas adianta pouco se o texto escorrega feio na gramática, né? Aí que entram aqueles fantasmas que assombram muita gente. O material do blog do Enem aponta uns erros, assim, bem comuns que podem derrubar a credibilidade de qualquer texto mais formal. São pontos que vira e mexe geram dúvida, mesmo para quem escreve bastante, viu? Um exemplo clássico é o verbo fazer indicando o tempo. Quanta gente ainda escreve "fazem 5 anos que trabalho aqui"? O correto, pela gramática normativa, é "faz 5 anos", porque nesse uso o verbo é impessoal, né? Fica sempre no singular. Parece detalhe, mas mostra cuidado com a norma. Exato. É um marcador importante do domínio da norma culta, quer dizer, aquele padrão mais formal, mais prestigiado da língua, que a gente acha nas gramáticas e espera em texto acadêmico, profissional. E esse cuidado vale para outros verbos impessoais também, tipo haver, no sentido de existir, ocorrer. Ah, esse também pega. Frases como "haviam muitas pessoas na sala", ou então "devem haver outras soluções". O correto é sempre no singular. Havia muitas pessoas. E deve haver outras soluções. O verbo principal, o haver, fica no singular. E se tiver um auxiliar junto, tipo deve, pode, ele acompanha, fica no singular também. São regrinhas que pedem atenção, mas que fazem diferença na percepção da qualidade do texto, sabe? E falando em atenção, a concordância verbal, assim, no geral é um campo minado. A dica de ouro que o blog do Enem reforça é: o verbo concorda com o núcleo do sujeito, o coração ali da frase. Ah, sim. Aquele exemplo clássico, a qualidade dos produtos oferecidos pela concorrência caiu. Muita gente talvez ficasse tentada a colocar caíram, por causa de produtos, que está no plural. Mas o núcleo do sujeito é qualidade, singular. Então, o verbo fica no singular, a qualidade, caiu. Olhar para o núcleo resolve muita coisa. Resolve mesmo. E tem uns casos específicos, né? Tipo as expressões partitivas. A maioria de, grande parte de, metade de, seguidas de um termo no plural. Por exemplo, a maioria dos alunos. O blog do Enem explica que a norma culta aceita as duas formas. Tanto o verbo no singular, concordando com maioria, quanto no plural, concordando com alunos, por atração. Então, a maioria dos alunos faltou, ou a maioria dos alunos faltaram.
As duas formas são consideradas corretas hoje em dia. Interessante essa flexibilidade em alguns casos. E sigla? Como fica a concordância com sigla? O Ciberdúvidas fala disso. É o ou a antes da sigla, verbo no singular, no plural? Olha, depende do que a sigla representa. Se a sigla representa uma palavra masculina no singular, por exemplo, TECON, como terminal de containers, aí se usa artigo masculino, verbo no singular. O TECON foi inaugurado. Agora, se representar uma palavra feminina, tipo TECON como transportador especializado em containers SA, aí seria a TECON foi inaugurada. Tem que saber o que está por trás da sigla. Faz sentido, ou seja, dominar a norma culta não é só decorar a regra, tem que entender também. E a importância disso? Nossa, aparece em várias fontes. O manual do INPE é bem claro. Seguir a norma culta é um dever em texto científico. E a fonte dos vestibulares traz aquele dado da Cato que assusta, né? 34% dos candidatos eliminados em entrevista por erro de português. É um número muito expressivo. Mostra o impacto direto no mundo profissional. Erro de português pode passar uma imagem de falta de atenção, de cuidado, até de conhecimento. Compromete a imagem mesmo. E voltando para as coisas mais específicas de texto técnico e científico, o James Sabel faz um alerta sobre usar jargão. Jargão é sempre um ponto delicado. Ele sugere ter cautela. Se uma palavra mais simples, mais conhecida, consegue passar a mesma ideia sem perder precisão para o público que vai ler, talvez seja melhor usá-la. Mas, claro, se o jargão for essencial para a precisão técnica ou científica, aí não tem jeito. A dica parece ser: conheça seu público. Se for um público misto, com iniciante e expert junto, talvez valha explicar o termo na primeira vez ou botar um glossário. Exatamente. E junto com o cuidado com o jargão, o Sabel fala da consistência no uso dos termos. Usar sempre a mesma palavra para o mesmo conceito ao longo do texto todo. Evitar ficar trocando por sinônimo, principalmente para elementos-chave, sabe? Nome de função, de processo, variável importante. Isso evita confusão, reforça a clareza. Ah, entendi. Quer dizer, se eu chamei de pipeline de dados uma vez, é para continuar chamando assim. Não mudar para fluxo de informações ou esteira de processamento depois, se for a mesma coisa. Precisamente. E essa consistência, junto com clareza, precisão, são a base da escrita científica, como o manual do INPE detalha bastante. Outro pilar fundamental nesse mundo científico é a impessoalidade. Está lá na seção 4.1.3. Ah, a famosa escrita na terceira pessoa. Geralmente, sim. A preferência é pela terceira pessoa, observa-se que, ou pela voz passiva com o C, realizou-se um experimento. Em vez da primeira pessoa, eu observei, nós realizamos. A ideia é dar um tom mais objetivo, focar nos fatos e não tanto na opinião ou na ação direta de quem escreve. Mas, tem que ter cuidado com a concordância do verbo nesses casos de voz passiva com C, tá? E não dá para falar de texto científico sem falar de citação e referência, né? O manual dedica um capítulo inteirinho para isso, o capítulo 3. Essencial, as citações têm várias funções importantes. Elas validam o argumento, mostrando que ele se apoia no trabalho de outros, ou tal argumento de autoridade. Elas também contextualizam a pesquisa, mostram como ela conversa com o que já existe de conhecimento e, claro, fundamental, garantem a honestidade intelectual, dá o crédito para a fonte, evitar plágio. O manual até explica os tipos básicos: citação direta, que é a cópia exata, a indireta, que é quando você explica com as suas palavras, e a citação de citação, o famoso APUD. E seguir a estrutura e as normas de formatação, que estão lá no capítulo 2 do manual. Isso é só burocracia. Para que serve? De jeito nenhum. Seguir um padrão como o da BNT ou as normas da própria instituição, como as do Impellit, facilita muito a comunicação dentro da comunidade científica. Um artigo com estrutura padrão é mais fácil de ler, de entender, de avaliar. A forma desse caso ajuda muito o conteúdo a ser comunicado. Entendi. E a ética? O manual fala em ser fiel às fontes, na seção 4.1.9. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer algo crucial. Representar as ideias dos autores que você consultou com precisão, sem distorcer, sem tirar do contexto só para forçar um argumento seu.
É uma questão de respeito intelectual mesmo. E aí, depois de todo esse trabalho, né, cuidar do conteúdo, da clareza, da gramática, das normas, ainda tem a revisão, seção 1.8. Indispensável. O Manual do INPE é bem direto nisso. Nenhum texto terá aquela qualidade desejada sem uma ou mais revisões. Revisar o próprio texto várias vezes com um olhar crítico é o começo. Mas o ideal mesmo é ter revisão de outras pessoas, colega, orientador, revisor profissional. Um olhar de fora sempre acha coisa para melhorar. Desde um errinho de digitação até problema de clareza, de lógica, que o autor, que já está ali imerso no texto, nem percebe mais. Ufa, é um processo bem completo mesmo. Se a gente fosse resumir os grandes pilares para escrever bem, com base nisso tudo que a gente viu, seria algo como começar pela clareza, né? Sem subjetividade, sem ambiguidade, buscar naturalidade e concisão, palavra certa, frase direta, um texto fácil de escanear, garantir a correção gramatical, ficar de olho na norma culta, principalmente concordância, aqueles verbos mais chatinhos, e, claro, adequar tudo isso ao contexto. Principalmente em texto técnico, científico, cuidado com o jargão, mantenha a pessoalidade, ser consistente, seguir a norma de citação, de estrutura. É isso. Exatamente. E perceber como todos esses pontos trabalham juntos para um objetivo maior, que é comunicar a mensagem de forma eficiente e que passe credibilidade. A mensagem final que fica de todas essas fontes parece ser essa. Dedicar tempo, dedicar atenção para a qualidade da nossa escrita não é luxo, é um investimento. Investimento na nossa capacidade de ser compreendido, de ser respeitado, de ter sucesso, seja na academia, seja no mercado de trabalho. Perfeito. E é interessante, né, a gente contrastar essa necessidade toda de rigor formal, principalmente no meio científico, técnico, com a dinâmica da língua hoje em dia. A fonte dos vestibulares até menciona isso, o impacto das mídias sociais, com aquela comunicação muito mais fluida, informal, às vezes até meio quebrada, né? Verdade. São quase dois mundos ali convivendo. E isso leva a gente para uma reflexão final interessante. Diante dessa tensão, sabe? Entre a informalidade que cresce na comunicação digital e a rigidez formal que ainda é exigida em certas áreas, como a ciência, o que será que a gente pode esperar para o futuro? Será que a gente vai ver essas normas técnicas, científicas, ficarem mais flexíveis para conversar mais com a linguagem do dia a dia? Ou será que esses campos vão continuar ali, firmes, defendendo um padrão mais tradicional para garantir a precisão, a objetividade que são tão importantes para eles? É algo para se pensar sobre como a língua evolui e se adapta ou resiste nos diferentes espaços que a gente usa.